Olá, meus amores, bom dia! Espero que vocês tenham tido uma noite maravilhosa de descanso. Hoje, para mais um devocional, a qual nós vamos estudar a medida da exposição. Porque ontem nós estudamos sobre exposição das raízes, né? Hoje nós vamos ver esta medida, para que nós tenhamos a cautela, ou melhor, nós não, para que nós façamos conforme o nosso instrutor Jesus Cristo nos instrui, para não nos expormos demais e sermos mortas, porque toda árvore, se você expõe a raiz dela ao sol, ela acaba morrendo, porque é ali que está a essência dela e é ali que ela pelas raízes que ela extrai os nutrientes. Assim somos nós. Muitas das vezes, se nós ficamos muito expostos, acabamos perdendo a nossa essência, perdendo a nossa identidade. E nós não queremos isso, né? Por isso nós hoje vamos aprender algo sobrenatural, algo maravilhoso com o Senhor, para que nós não venhamos nos expor e perder a nossa identidade e a nossa essência, e muito menos a nossa vida como essa árvore exposta que morre, né? Pois hoje o Senhor quer nos instruir a sermos uma pessoa sarada, restaurada, e que venhamos dar frutos excelentes como nunca tínhamos dado ainda, quando fazemos a poda da raiz, né? Porque o Senhor sabe o que precisamos para que nós possamos apresentar os frutos a Ele. Hoje, o versículo de hoje está em 2 Reis 20:15. O profeta perguntou: "O que eles viram em seu palácio?" Disse Ezequias: "Viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado." Esse é um versículo bem específico. Nunca faça o que Ezequias fez, porque ele pagou um preço muito alto. Se você não conhece a história de Ezequias, uma hora tire um tempinho e procure lá para você ler o preço que ele pagou por expor tudo. Então nós temos que ter muita cautela com a exposição da nossa vida, dos nossos familiares e dos nossos filhos e de todos que amamos, porque muitas das vezes nós, quando nos expomos demais, a gente perde a nossa essência, perde o melhor da vida. Para toda exposição existe uma medida correta. É muita falta de sabedoria ignorar o que convém ao revelar mais do que o necessário. A Bíblia ilustra muito bem essa verdade no versículo 2 de 2 Reis, capítulo 20, ao nos contar a história do rei Ezequias, que cometeu o erro de mostrar tudo o que possuía aos babilônicos, inimigos em potencial. As Escrituras narram esse episódio da seguinte forma: Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Quanta insensatez! Mas a história continua e termina de forma trágica. A palavra diz: isso, gente, são coisas que estão escritas dentro da palavra de Deus. Por isso que diz aqui, a palavra diz: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará.
diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Versículo 16 ao 18. Viram o tamanho do estrago que a exposição fez? Como que nós podemos... mas quem disse que nós vamos fazer isso? Expor a nossa vida para o inimigo? A gente faz isso sem perceber, porque nós não conhecemos os nossos inimigos aqui na Terra. Nós conhecemos o nosso inimigo em potencial espiritual, mas aqui na Terra nós não sabemos qual a roupa que ele veste, qual a cara que ele tem. Como assim, André? Às vezes, como Ezequias, numa inocência, quis mostrar como ostentação tudo o que ele tinha. E na verdade o inimigo só estava sondando para saber onde ele ia mexer. Então, quantas das vezes nós abrimos a nossa casa para pessoas que achamos que conhecemos ou que temos amizade, não, porque vamos chamar isso de amizade, mas só para a gente entender. Porém, essas pessoas entram na nossa casa sempre, estão sempre dizendo: nossa, que maravilha isso que você tem. E nós não entendemos, mas as coisas aos poucos vão começando a desandar. E isso se chama o quê? O inimigo que entra na sua casa e você não sabe quem ele é. Ele entra com inveja, ele entra com intriga, ele entra sorrateiramente e deixa a marca dele ali. E ele expõe, você expôs a sua raiz, e o sol e a radiação que esse inimigo deixa dentro da sua vida destrói a sua raiz e a sua casa. Então temos que tomar um cuidado imenso com tudo isso. As consequências de revelar além do que se deve geralmente são devastadoras. Desde que o ser humano foi criado, somos inclinados à ostentação. Isso é de nós. A tendência de exibir quem somos e o que temos, e até mesmo o que não temos, nos tem reduzido a uma vida de exposição excessiva, contrária àquela que Jesus nos chamou a valorizar. Recentemente trocaram o asfalto da minha rua, mas para isso tiveram de mudar a tubulação. Como precisaram remover a terra, as raízes das árvores ficaram à mostra e, passado algumas semanas, começaram a morrer. Foi quando o Senhor me disse: existe uma medida correta de exposição. Aquelas árvores não estavam em um jardim, mas sim descuidadas e sem pertencimento. A vulnerabilidade em um ambiente à beira da estrada gera feridas, pois a multidão não tem compromisso com você. Eles apenas comentam o que pensam, mas não estão com as mãos estendidas para ajudar. Em outras palavras, entendi que a exibição excessiva mata. Aquelas raízes começaram a morrer, porque foram privadas dos nutrientes advindos da terra. Da mesma maneira, se nos tornamos vulneráveis demais por um longo período, podemos acabar sem nutrição alguma. É por isso que as nossas raízes devem ser tratadas exclusivamente pelo jardineiro Jesus. Porque apenas Ele conhece a medida exata da exposição e a frequência da nutrição que necessitamos. Nós temos o péssimo hábito de querer mostrar tudo que nós compramos na internet, tudo que nós vamos fazer, tudo onde estamos, o que fazemos, onde trabalhamos. Isso nos expõe a ladrão,
invejosos, nos expõe a todo tipo de inimigo. E aí, do nada, a nossa vida começa a bagunçar tudo. O casamento fica ruim, o trabalho vai ficando desorientado, o trabalho fica uma coisa insustentável e a gente não entende. Mas isso é exposição. É o quê? É algo que tá doendo, mas a gente insiste em mostrar. Porque a gente acha que tem que ostentar, tem que ser melhor do que o outro. Que nós venhamos a aprender hoje. Hoje o Senhor te diz o seguinte: cuide e fique em silêncio. Não exponha e não fale do que eu tenho para fazer na sua vida e nem o que você vai fazer, para que ninguém venha destruir o seu fruto e a sua árvore, para que ninguém venha cavucar e te matar. Então hoje, guarde isso no seu coração, diante de Deus. Quando for fazer algo, fique em silêncio, não mostre, não conte, nem mesmo para os de casa, porque nem os de casa nós podemos confiar. Às vezes, o Senhor permite que a gente conte para porque Ele conhece o coração dessa pessoa. Mas pergunte para o Senhor o que é melhor para fazer, para não perder a sua bênção. O Senhor quer te entregar algo lindo, quer fazer algo maravilhoso na sua vida e você faz o quê? Começa a falar, começa a expor. E aí, quando essa bênção chega, tem tanto invejoso que você perde ela. Abra seu coração e deixe o Espírito Santo te mover, te mostrar o melhor. Fique em silêncio quando for fazer algo e não conte para ninguém o que você tem desejo de fazer. Deixe que o Senhor mostre no tempo certo. Isso é tratar das feridas e cuidar de você. A exposição que o Senhor Jesus nos proporciona é a medida correta. Ele sabe, porque Ele nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Lembre-se disso. Tenha cuidado com o que compartilha nas redes sociais ou por uma grande quantidade de pessoas. O melhor lugar para você revelar todas as suas dificuldades, medos, aflições, tristezas e pecados, bem com as suas alegrias e gratidão, é aos pés de Cristo, no lugar secreto. Portanto, deixo um conselho: use as redes sociais e seus relacionamentos para inspirar, curar e dividir apenas o que convém. Tenha sabedoria, não exponha seus filhos, sua casa, sua família, nem você mesma. Não compartilhe seus sonhos e planos com qualquer um, pois a vulnerabilidade desmedida pode matá-la. Porém, não se esqueça, Jesus sabe a medida da exposição. Ele é o seu amigo e ajudador. Então confie em seus comandos. Coisa linda que o Senhor te ensinou hoje. Coisa maravilhosa. Eu quero deixar para vocês essa palavra hoje que alegrou meu coração e vem me dizer o seguinte: a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Primeiro, ela me ensina para que eu possa transmitir, assim como o Senhor disse, que nós venhamos usar as redes sociais para falar
do amor dele, para dividir o que edifica a vida dos outros e não para mostrar nem ostentar, porque isso o inimigo usa contra a gente. Beijo no coração de vocês, que o dia de hoje seja maravilhoso, cheio de bênçãos e que o Senhor Jesus os abrace e esteja do seu lado, não só hoje, mas para sempre. Beijo no coração de vocês, até amanhã para o próximo devocional, no qual nós vamos usar o quê? Um adubo, porque as nossas raízes foram expostas, lembra? Lembra que as raízes foram expostas para curar feridas e agora nós precisamos de um adubo. E o primeiro adubo é chamado perdão. Amanhã nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor de uma maneira linda e espero ver vocês aqui. Até amanhã, no próximo devocional.